Hello, 7h40 da manhã, cá estou aqui na obra. E suada desse jeito, às 7h40 da manhã, porque o ônibus obviamente estava lotado. Eu não tenho muito mais noção do calendário escolar, mas eu acho que tá voltando, porque passei na frente de uma escola e tinha bastante gente entrando. Não sei se é aula mesmo, ou se de repente, como que fala? É algum tipo de semana de volta às aulas, não sei. Mas daí os ônibus também, obviamente, né? Esse horário quando eu pegava lá no final do ano já era um tempo de recesso, então não tinha aula e também não tinha pessoas trabalhando. Então eu não sabia como que era o normal do ônibus, mas eu acho que hoje eu vi como é. E achei engraçado. Engraçado não, né? Foi péssimo, mas em determinado momento uma senhora muito ansiosa para descer do ônibus, o ônibus estava andando, ia demorar para chegar no ponto dela. Pois ela veio e ela praticamente me abraçou por trás. Eu tava segurando aqui, ela colocou uma mão segurando no banco aqui da frente e a outra mão por trás de mim, no mesmo lugar onde eu tava segurando. E daí ela me encoxou e ali ficamos. Mas não tinha pra onde fugir, né? E daí depois disso eu ainda achei mais engraçado, porque depois chegando no terminal, entraram duas amigas, ônibus lotado, né? E daí uma gritou, fulana, e daí outra, tô aqui. Eu me senti brincando de... Cara, que dia! Tudo começou com precisei ir pela manhã pra obra pra cobrir a arquiteta da manhã. Algum dia a gente vai trocar, daí ela vai ficar no meu lugar e daí eu o dia inteiro, né? E eu não vou. Continuei fazendo as minhas demandas normais de escritório, né, que é o que eu faço no caso sempre, mesmo estando na obra. Tava indo tudo muito bem, sabe? Tanto falando ali com os prestadores da obra, né, quanto olhando assim, você via que tava fluindo, que parecia que ia terminar logo. É claro, logo dentro das nossas limitações, né, porque tem a parte, né, que tem que esperar o concreto secar, então isso não tem como fazer nada. Mas a parte de assentamento ali do paver, show de bola. Umas 2h10, olhei pra janela, parecia que era noite. E começou a chover. E o engenheiro pegou e me mandou mensagem. Não deixa eles irem embora. Eu respondi, falei, mas será que essa nuvem vai passar? Porque tá muito escuro, né? Não consigo ver um pedaço de céu aberto aqui. Ele falou, putz, pior que tá engrossando, né? E daí ele falou, aproveita então que tá chovendo forte, porque é uma obra de drenagem, né? Então, vê lá como que tá, vai mandando pra gente, qualquer coisa a gente já vê ali quais são os pontos que a gente precisa ajustar. Daí beleza, fui lá ver, daí reparei, por exemplo, que um dos condutores da calha, né, uma das descidas, tava transbordando. Não em cima ainda, né? Mas, tipo assim, chegava e a gente tinha feito uma caixa para cada saída de calha já ficar tudo embutido. E não tava sendo suficiente. Eu mandei um vídeo pro engenheiro. Daí, andei mais um pouquinho. Daí tinha um trecho que geralmente a gente sabe que imposta, só subir um pouquinho mais. A gente já previu que isso ia acontecer. E já tá no cronograma para isso ser ajustado. E daí eu lembrei que tem a caixa, né, que eu comentei do concreto, que não tá seco ainda, 100%. Nossa, vou lá ver. E daí atravessei uma parte que é descoberta e fui lá. Quando eu chego lá, eu constatei que, por exemplo, antes do chão a gente via subir água. E daí eu peguei e falei pro engenheiro, falei, olha, essa parte aqui então que a gente tratou, né, colocou ali os drenos, não tem mais água, mas a água está vindo de lá, de onde chove no caso, pra cá. Nisso, o pedreiro veio pro lado que eu tava também e falou, essa água não necessariamente é da chuva, mas como tem um rio do lado, provavelmente o nível tá alto e tá vindo pra cá. Daí eu lembrei que tinha ainda um rolê de um vizinho, que a caixa dele dava na nossa, no nosso terreno. Daí eu peguei e fiz um vídeo pro engenheiro. Quando eu olho de novo, a caixa, que era pra acomodar as águas das chuvas, no caso, estava transbordando. Ai, um caos, e daí cada vez mais na parte coberta que eu estava avançando o nível da água. E a gente fez justamente proposital, né, que no meio fosse mais fundo,
para que ficasse lá a água e a gente tava então numa parte mais alta, e mesmo assim a água tava avançando do nosso lado. Eu olhei para aquela situação, eu pensei, que ódio. Eu fui de tênis, cara, que escolha errada, meu tênis de pano. Falei, nossa, vou ter que tirar o tênis pra atravessar. Daí os pedreiros falaram, não, vamos colocar aqui uns blocos de concreto. E daí você, enfim, daí a gente vai pisando nos blocos, porque daí eles estavam comigo, né? Daí o outro pedreiro, que ainda tinha ficado do primeiro lado, no caso, né? Foi lá, fez tipo uma passarela pra gente, né? Colocou daí umas tábuas de madeira entre os blocos. Daí a gente voltou. E daí os moradores, obviamente, né? Estavam lá, estavam vendo o que estava acontecendo, estavam preocupados, porque, né? Esse era o intuito da obra, já tinha acontecido outras vezes, eles estavam muito nervosos. E daí o engenheiro tinha falado que ia no meio desse caos todo, só que as ruas estavam todas alagadas, então ele ainda não tinha conseguido chegar. E daí quando ele chegou, cara, não deu 10 minutos dele na obra, do nada, a água escoou, assim como era para ter acontecido. Ele ficou muito feliz, todo mundo ficou muito feliz, porque no caso o projeto funcionou, né? Eu até brinquei, falei que era a falta do engenheiro na obra, né? Porque daí ele chegou e as coisas se ajeitaram. Mas daí também foi parar de chover mais de 3 horas, sei lá, 4 horas da tarde. Então, depois disso não teve muito expediente na obra, né? Eu continuei ainda fazendo a parte administrativa. Ontem eu falei que eu não ia ter mais nada pra contar depois que eu fosse na casa dos meus pais, e eu tava muito enganada, foi muito ótimo. Então a gente teve a primeira edição do Café com Veneno. Foi eu, minha mãe, minha irmã e minha prima fofocando, colocando papo em dia, foi muito bom. A gente já tá pra marcar a próxima versão. E daí também, antes de sair de lá, eu queria gravar um vídeo. Foi mais uma brincadeira que eu vi no TikTok, que era pra marchar no lugar e de olho fechado, daí sempre acaba saindo do lugar. E nossa, a gente deu muita risada fazendo isso. No fim das contas, eu não vou postar no TikTok. Foi um tempo muito precioso. Mas até por conta dessa questão da chuva, né, de estar lá no meio, e enfim, outras coisas, eu tenho... Até por conta de ontem, sabe? Hoje, o dia inteiro, eu tava me sentindo muito ansiosa. Então, até teve algumas coisas, assim, que foi difícil pra mim de focar pra fazer. Daí, ainda hoje, saindo do trabalho, eu tava na metade do caminho pra pegar o ônibus, e daí eu lembrei que eu esqueci minha marmita lá. Porque hoje, como eu tava na obra, daí eu encomendei a marmita. Tava uma promoção lá, compre 2 e pague uma. Daí, na metade do caminho, eu lembrei, ai, que ódio, se eu não voltar, vai azedar, né? Daí tive que voltar, peguei a marmita, daí peguei o ônibus, fui pra academia. Da academia eu vim pra casa, comi, tomei banho, agora eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que eu vou fazer tricô pra ver se eu consigo filtrar essa ansiedade e focar em alguma coisa e ir me acalmando aos poucos. E amanhã tem mais.